Boa noite, galera, tudo bem? Está aqui para mais um encontro do grupo de estudos da Liga de Psicometria. Hoje a gente vai falar mais especificamente do Turnston e o método de análise fatorial múltipla. É importante a gente lembrar um pouco que no nosso último encontro a gente falou do Spearman, que foi o cara que descobriu essa análise, né, que é a análise fatorial, através das matrizes de correlação, e a gente vai voltar para alguns conceitos importantes sobre a análise fatorial que o Spearman trouxe, para a gente conseguir entender o que o Turnston está propondo. Eu não diria que o Turnston foi necessariamente o cara que inventou esse método, mas certamente ele foi alguém que desenvolveu muito isso. E muito caracteristicamente ele utilizava fatores independentes, né? Então, o modelo multifatorial dele é muito caracterizado por fatores independentes, enquanto outros, talvez, se eu não me engano, o Thorndike utilizava já fatores correlacionados, né? Então, ele tem, assim, o seu método mais característico, mas, naturalmente, eu não sei se eu posso dizer que foi ele que criou, porque eu acho que, na época dele, já existiam outras pessoas que estão fazendo trabalho com esse tipo de análise, com esse tipo de método, né? Eu acho que esse método não tem, assim, um criador, ele veio a partir do Spearman, dos problemas que tinham ali no trabalho do Spearman, e a partir daí foi desenvolvendo a necessidade de ter modelos com mais do que um fator, né, que era só o G. Então vamos começar. Antes do nosso todo encontro, a gente faz algumas perguntas. Vocês podem ficar com essas perguntas, não espero que vocês resolvam agora, que vocês respondam. Só para vocês terem uma noção do que a gente vai aprender hoje, e depois a gente volta e tenta responder elas, tá bom? Então a primeira pergunta é: o que é o método dos centroides e qual a sua função em uma análise fatorial? Tá? Segunda pergunta: por que Turnston defendia a ideia da independência dos fatores das habilidades mentais se as rotações oblíquas extraem fatores mais saturados, né, do que as ortogonais, né? Aí a segunda: o que é uma rotação ortogonal e oblíqua de fatores, né? Então, o que é uma rotação ortogonal e o que é uma rotação oblíqua? Né? E a terceira é um rápido exercíciozinho, que é: identifique nessa tabela quantos fatores significativos podem ser extraídos através do método de Tucker. Esse método era um método que o Turnston usava ali no artigo dele, de 1938. Não acho que é um método atual, então, mas é um método interessante, assim, ele não é muito difícil, é só uma análise da tabela. Então é bem bacana. A gente vai aprender todas essas coisas aqui hoje. Bom, então, Louis Lewis Turnston. Quem que foi esse cara, né? Nascido em 1887, morreu em 1955. Bom, falando um pouco da biografia dos trabalhos dele. O Turnston, ele é um imigrante da Suécia, né? Eu acho que os pais dele vieram da Suécia e ele veio, assim, muito pequenininho, com 5 anos. E, e teve momentos em que ele ficou nos Estados Unidos, depois ele voltou para estudar um pouco na Suécia, depois voltou para os Estados Unidos. Então, assim, a formação dele, pelo menos ali no ensino médio, ensino fundamental, foi entre os Estados Unidos e a Suécia. E ele faz, assim, a sua primeira publicação de artigo em 1905, se não me engano ele tinha 17 ou 18 anos, que ele tá ali na escola, tá no ensino médio, e ele já era muito interessado nas ciências, e ele faz uma publicação sobre as represas do Niagara Falls, que eu acho que na época estavam querendo fazer umas represas hidrelétricas ali, e estava tendo uma discussão se isso ia comprometer o meio ambiente em volta ou não, quais os benefícios, e ele bolou ali uma ideia de qual era a melhor forma de fazer isso. E parece que a ideia era boa e eles conseguiram publicar. Então, assim, o cara teve uma publicação científica já no ensino médio. Ele é um cara assim, bem diferenciado nesse sentido. Eu não conheço ninguém que já publicou alguma coisa no ensino médio, mas aí o Turnston publicou. Bom, ele faz uma formação inicial em engenharia mecânica na Cornell. Se eu não me engano, ele começa com engenharia elétrica, depois ele muda para engenharia mecânica, e eventualmente depois ele vai fazer um PhD, né, que vai iniciar o doutorado em psicologia na Universidade de Chicago. Antes dele entrar nessa área da psicologia, ele já recém-formado, ele foi assistente do Thomas Edison, né? Então você vê aqui, por exemplo, uma foto. Esse não é o Turnston, esse de branco é o Edison, mas esse não é o Turnston, mas o Turnston provavelmente está fazendo o trabalho que esse rapaz está fazendo, e ele trabalhou um tempo com o Thomas Edison. Ele até faz comentários quando o Turnston escreve a biografia dele, sobre que o Thomas Edison era um cara, assim, muito metódico, e escrevia o que ele tinha que sempre fazer experimentações sem parar, assim, é um cara que cada experimentação que dava errado, ele pensava em mais 5 ou 6. Então, acho que um pouco da inventividade que o Turnston tem, principalmente relacionado à experimentação, né? Porque ele é muita psicologia experimental, na aplicação de testes, ele trabalha um pouco com também psicofísica. Muito disso vem uma influência do Edison, de ter trabalhado com um inventor e um cara que fazia experimentação o tempo todo, mesmo que na área da física, da engenharia. Em 1933, ele assume como presidente da APA, né? Então, durante esse período, ele é presidente da American Psychology Association.
E em 1935 ele funda com o Thorndike e o Guilford, que também são estudiosos da inteligência. Acho que o Guilford fez um sistema de inteligência que aplicava na aeronáutica. Eles trabalham com a galera do exército, e o Thorndike trabalha com inteligência. Eu acho que ele tem uns estudos com inteligência animal também, né? Etologia. São dois caras que estudam muito inteligência e são da psicometria, tem modelos de inteligência assim bem importantes na história. Então, o Turner, esses dois caras, o Thorndike e o Guilford, eles criam a revista psicométrica, né? Que é essa aqui. Inclusive, eu acho que é uma revista que ainda existe, mas, se não me engano, o fator de impacto dela acho que é 3.3. Eu vi, acho que mais os números de 2022, eu não sei como é que tá atualmente. Mas ela é uma revista, sim, fator de impacto bom, assim. Acho que se um dia eu conseguir publicar nela, acho que vou comemorar. E eles fundam também a Sociedade de Psicometria, né? Que inclusive você vê aqui, Psychometric Society. Então, eles três, além de fundar essa revista, fundaram essa sociedade, né? Que tá o logo dela. E em 1952, que é até um pouco antes da morte dele, ele consegue fundar ali na Universidade da Carolina do Norte um laboratório de psicometria, né? Então, muitos dos trabalhos que ele fez foi na Universidade de Chicago e, eventualmente, dão a oportunidade dele poder criar um laboratório só disso, né? Então, acho que durante muito tempo eles trabalhavam com salas improvisadas, assim, ou então não tinha um laboratório propriamente para fazer experimentações, né? Tanto que quando ele fez o trabalho dele do Primary Mental Abilities, ele fazia aplicação nos consultórios, né? A alegria é minha encontrar as crias. Ah, legal. Ah, você tá encontrando a Carol, né? Bom, quais são alguns. O Tungstone ele tem tipo, vários e vários trabalhos. Eu selecionei aqui alguns que eu achei interessantes, assim, importantes, e são os que ele cita na biografia dele, que ele fala que ele mais gostou, que ele menos gostou de fazer. E, assim, o primeiro que eu selecionei, que eles estão em ordem razoavelmente cronológica, eu acho que está em cronológica, sim. A primeira é A Method of Scaling Psychological and Educational Tests, que é o momento em que ele vai derrubar um pouco o método de QI que se utilizava, que era um quociente de idade mental e idade calculada, e ele passa a estabelecer que o QI vai ser vai ser um score padronizado, né? Baseado em desvios padrões. E é nesse artigo que ele vai dizer, olha, a média do QI é 100, o desvio padrão é 15. E ele faz todo um estudo onde ele pega os dados que tem e ele monta esse coeficiente. Então, é, o Binet, ele traz um pouco essa ideia da inteligência biológica e a inteligência calculada nos testes. Alguns anos depois, o Stern, na Alemanha, vai bolar cálculo matemático para fazer isso, que ele pega esse coeficiente e multiplica por 100. E agora, em 1925, o Turniston ele publica esse artigo e faz isso com um score normatizado. E até hoje, o score que a gente utiliza é na normatização dele, né? A gente tem outros scores normatizados, acho que o score Z, por exemplo, que é baseado só em que é média 0, desvio padrão 1. Nesse é média 100, desvio padrão 15, né? É, ele publica em 1928 um artigo que é super polêmico nessa época, tá? Que é o Attitudes Can Be Measured, em que ele diz para as pessoas, olha, que a psicologia social ela estava ali ainda engateando de certa forma, principalmente quanto a pesquisas quantitativas, né? A psicologia social ela vai ser mais ou menos no início do século XIX que ela vai começar a entrar nessa questão da avaliação, da psicometria, e ele publica um artigo que chama A Atitude Pode Ser Medida. E assim, ele é super criticado, porque as pessoas não estão acostumadas com isso, e vão falar para ele que não tem como você medir de maneira objetiva, precisa. Então, bom, e ele é extremamente criticado, principalmente pelos psicólogos sociais da época, mas é onde ele propõe uma técnica para criar teste de atitude, né? Então, ele até tem que é o Turnstone Scale, que não é exatamente uma escala, mas é um método de você criar teste de atitude, né? E você vai ver que ele fez um trabalho muito extenso, se eu não me engano, com a mulher dele também, que estudava atitude, e eles fizeram, assim, acho que pelo menos uns 15 testes de atitudes de coisas diferentes, assim. E é justamente nesse trabalho aqui de 1932 que ele vai aplicar essas escalas, que é The Effects in Motion Pictures on Social Attitudes on High School Children, em 1932. Qual que era a ideia dele? Ele pegava um grupo de adolescentes numa escola e ele, toda semana, fazia eles assistirem um filme. Eles iam lá para o auditório e vamos dizer que eles assistiam um filme sobre segregação racial, né? E na semana seguinte, ele aplicava uma atitude frente à segregação racial. Aí na semana seguinte, ele dava um filme sobre o direito das mulheres. Aí uma escala de atitude frente ao direito das mulheres. Aí botava um filme sobre os alemães, uma escala de atitude frente aos alemães. Então, ele queria ver o quanto que, por exemplo, você assistir um filme, é, quanto que aquilo influenciaria a sua atitude, né? Quanto que aquilo poderia alterar a sua atitude. Esse trabalho, ele, assim, extenso, eles começaram a fazer, mas o Thanos eventualmente abandonou. Acho que ele ficou
sei se foi pelas críticas, mas ele ficou meio desesperançoso, assim. Ele decide que não vai mais. E a partir desse ponto, ele decide que não quer mais pesquisar atitude. E a gente vê que ele tem esse início na psicologia social, principalmente nos testes de atitudes, e depois ele muda com o foco dele e ele vai pesquisar inteligência, assim. Ou melhor, ele vai pesquisar habilidades mentais, ele vai trabalhar com teste de inteligência. E a gente vai ver que é uma outra fase do Turnstone. Ele vai se focar muito na psicometria e na inteligência. Em 1931, ele publica um artigo Multiple Factor Analysis, e que é, assim, a primeira publicação do Turnstone sobre esse assunto, em que ele vai expandir um pouco a ideia dele da teoria de fatores múltiplos, e que no futuro, e no futuro esse artigo vira um livro também, né? A gente vai ver aqui que tem 2 artigos que viram livros depois, que expandem um pouco mais. Então esse Multiple Factor Analysis, em 1933, vira um livro, onde ele expande um pouco mais sobre a técnica dele. Esse The Vectors of Mind, que eu, se eu não me engano, eu acho que é o trabalho mais conhecido dele, que é um artigo de 34, mas que em 35 vira um livro, assim. E eu acho que o livro é bem legal, porque logo o primeiro capítulo desse livro, ele começa assim, é uma introdução a conceitos estatísticos para alunos de psicologia. Então, ele começa assim: eu sei que você, estudante de psicologia, está lendo esse livro, vai precisar de certas bases para conseguir entender o que eu estou falando aqui. E ele passa um capítulo inteiro explicando, é basicamente uma grande aula de geometria analítica, mas que ele dá especificamente para ensinar os alunos de psicologia um pouco de estatística, assim. Então, eu achei bem legal, porque o artigo não tem isso, o artigo é meio, cara, toma, eu parto do princípio que você entendeu isso aqui, e o livro, ele toma esse tempo para explicar com bem mais precisão esses conceitos. E um outro que não é bem um artigo, é como se fosse uma monografia, eles chamam de monografia, que é um artigo que tem umas 120 páginas, assim, enorme, e por isso que eu acho que não é um artigo, acho que ele escreve uma espécie de monografia, mas não é de conclusão de curso, é só um trabalho grande, que é o Primary Mental Abilities, em que ele vai fazer o seguinte: no Vectors of Mind, o que ele faz? Ele pega vários bancos de dados de outros estudos que existiam na época, e aplica análise fatorial. Então ele pega estudos sobre personalidade, ele pega o banco de dados e acha o Big Five. Ele pega estudos sobre profissões, sobre estudos vocacionais. Ele pega, aplica análise fatorial. Estudos sobre política, análise fatorial. Ele pega, assim, se não me engano, 6 ou 7 estudos diferentes no Vectors of Mind e aplica análise fatorial. E no Primary Abilities ele fala: agora eu vou fazer com os meus dados. E ele faz uma coleta muito grande de dados, a gente vai ver mais à frente, hoje, que a gente vai focar especialmente nesse trabalho do Vector of Mine e no Primary Abilities. São os dois que eu julgo assim serem os trabalhos mais importantes dele nessa área de análise fatorial e de inteligência, e a gente vai focar mais neles hoje. Bom, primeiro vamos começar assim um pouco do Spearman e o que a gente precisa trazer do Spearman para conseguir entender o que o Turnstone está falando. O primeiro conceito que a gente precisa ter em mente é o que é um fator, né? Como a gente viu, o fator ele seria assim um grupamento de variáveis. Então, são algumas variáveis que correlacionam-se fortemente entre si e que, de alguma forma, existe uma regra implícita por trás delas, né? Então, quando você pega algumas variáveis, geralmente são testes mentais, que é o que o Spearman fazia. Você pega esse exemplo, 7 testes mentais, você correlaciona eles entre si, você vai perceber aqui que esses itens aqui estão formando um grupamento correlacional e esses também. Ou seja, por trás desses dois grupos existe uma regra, existe um padrão pela qual eles estão se correlacionando. Eles se aproximam por alguma coisa. Isso é um fator. Então, o fator basicamente um modelo que a gente cria para conseguir entender uma tendência de por que certas variáveis estão interagindo entre si, por que elas estão compartilhando variância, né? Então é um pouco isso. Então, aí, o que o Spearman vai trazer para a gente? Como extrair esses fatores na matriz? Então, como eu sei que na minha matriz tem um fator? O Spearman, ele vai trazer o nosso método, que é o método do desaparecimento das tétrades, que é um método, efetivamente, que só serve para extrair se tem um fator ou não. Porque o Spearman sempre trabalhou com modelos de um fator, né? Bem, ele tem um modelo bifatorial, mas o modelo é o G, e o segundo fator seria justamente o S, que é o fator que não é o G. Então é o G ou não o G, que é o específico, né? Mas a ideia é que o Spearman, o método dele, ele olha para a matriz e ele diz o seguinte: você tem um fator? Você tem fator? E ela vai dizer que sim ou não. Só que a gente vai ver que esse mesmo método dos tétrades, ele pode ser usado para extrair mais de um fator. Então, ele pode ser usado para extrair 2, 3, 4, 5 fatores. Como é que você vai fazer? A tétrade, você vai começar a verificar a soma de certas matrizes 2 por 2. Então, eu vou pegar aqui 2 por 2, eu vou pegar e eu vou fazer o produto o produto das diagonais deles e começar a somar e ver se dá próximo de zero. Mas eu posso fazer isso com matriz 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, e para cada
e para cada magnitude que eu aumento da matriz, seria mais um fator. Então, se eu consigo ter o desaparecimento das tétrades com uma magnitude 2, eu tenho um fator. Se eu consigo magnitude 3, eu tenho 2 fatores. 4, eu tenho 3 fatores. Então, através do método do Spearman, você também conseguiria extrair mais de um fator. Mas o próprio Stanton vai comentar que esse é um método que, computacionalmente, ele não vale a pena, porque ele é um trabalho muito grande, e a gente tem que lembrar que, nessa época, eles não tinham um computador. O máximo que eles tinham eram as máquinas da IBM, gigantescas, e que faziam, no máximo, ali umas contas com matriz. Então, a questão na análise fatorial sobre problemas de capacidade computacional eram importantes. Então, uma questão que o Tungsten traz é assim: olha, eu preciso criar um método de análise fatorial que seja eficiente em termos computacionais, né, que não demande tanta conta. Então, ele sabe que existe método, que dá para você usar o método do Spearman para extrair mais de um fator, mas ele diz que não vale muito a pena. Né? Ele vai trazer isso no Vector of Mind, mas vamos seguir aqui. E o Spearman vai trazer a gente como calcular a carga fatorial, que a gente viu na última aula, a gente consegue saber, ele cria uma fórmula, ele generaliza uma fórmula para saber como você calcula, que é através das correlações, né? E o que são os fatores de grupo. Bem, os fatores de grupo, para o Spearman, é você conseguir identificar nessa tabela inteira um padrão de correlação. Os fatores de grupo era quando você conseguia identificar mais de um fator nessa mesma matriz, né? Então, por exemplo, aqui nessa tabela você tem esses 2 círculos, cada um deles seria um grupo de fatores, né? Então ali você teria 2 fatores nessa matriz. Isso, inclusive, é um grande problema que o Spearman enfrenta, né? Que depois que ele lança o método fatorial dele, as pessoas vão começar a tentar reproduzir e começam a achar mais de um fator. E meio que acabam, assim. Então, a teoria de um único fator, ela não dura muito, assim, né? Eu acho que os modelos de hoje em dia, eles ainda consideram que existe o fator geral, mas de uma maneira hierárquica, né? Então você tem o fator geral, aí tem outros fatores, que então tem outros fatores, mas a ideia do Spearman, que só tem um fator para tudo, para todas as habilidades mentais, ela cai por terra, justamente por conta da existência desses fatores de grupo. Bom, a gente tem, então, em mãos esses conceitos. O que é um fator, como você extrai os fatores de uma matriz, como você calcula a carga dele, e o que são os fatores de grupo. Bom, agora, quais conceitos a gente precisa ter, além disso, para conseguir entender o que o Tungsten está dizendo? A primeira coisa é que a gente tem que começar a pensar os fatores, em vez de pensar neles como agrupamentos em matrizes, a gente pode transformar essas matrizes em planos. A gente vai sempre trabalhar a partir de agora com coordenadas. Nós vamos trabalhar com geometria. Então, eu quero que vocês imaginem que, nessa foto aqui, cada um desses eixos é um fator diferente. Né? Então, aqui o eixo X seria o fator 1 e o eixo Y o fator 2. Você percebe esses mesmos itens na matriz aqui? Então, o item 1, 2 e 3, por exemplo, aqui, ó, o item 1, 2 e 3, que estão agrupados no fator 1, eles estão agrupados aqui. Ou seja, cada item deles possui uma coordenada num plano e o fator ele vai cruzar por esses itens. Então, quando esse item está muito próximo do fator, quer dizer que ele tem uma alta carga fatorial. E quando ele está longe do fator, ele tem uma baixa carga fatorial. Então, você vê os itens 1, 2 e 3 que estavam aqui agrupados, estão bem perto desse eixo aqui, e estão bem longe do eixo do fator 2. E os itens 6, se não me engano, 4, 5, 6? 4, 5, 6, eles estão próximos do fator 2, do eixo das abscissas, mais longe desse aqui. Então, a gente vai entender a partir de agora que os fatores são vetores, e que os itens são coordenadas no plano em que esses vetores estão dispostos. E quanto mais próximo essas coordenadas dos itens estiverem dos vetores, maior vai ser a carga fatorial, tá bom? Então a gente tem que começar a enxergar os fatores dessa forma, de uma representação gráfica. Outra questão sobre a representação gráfica. A gente tem que entender que quando a gente está lidando com vetores, a gente pode calcular a correlação entre um fator e outro, e a correlação entre um item e um fator através do ângulo que eles formam. Então, eu quero que vocês deem uma olhada aqui, por exemplo. Aqui a gente tem o vetor A e o vetor B, correto? O vetor A e o vetor B. Como eu sei que esses vetores estão correlacionados? Veja bem, eu vou ter que calcular o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Então aqui se não me engano, é 0,86. Então eu vou descobrir que a correlação deles é de 0,86. É isso, é muito simples. Então, sempre que vocês verem vetores dispostos num plano, vocês podem calcular o valor do cosseno entre eles, que você vai achar o valor da correlação. E quando a gente fala de vetores que têm um ângulo de 90 graus, que é isso, né? Que é reto. Se a gente calcular o cosseno de 90 graus, a gente vai achar um cosseno de zero.
Isso a gente pode também trazer um pouco do estudo de geometria analítica, quando a gente vê que vetores ortogonais são nulos, têm soma nula, não se afetam. E a gente traz para a geometria de novo. O cosseno de vetores ortogonais, ou seja, o cosseno de 90 graus, é zero. Então, o que significa não ter correlação? Significa ser independente. Ou seja, um vetor não influencia na variância do outro, quando eles têm uma disposição geométrica de 90 graus. É importante ter essa ideia. Então, depende. Mas agora, e se eu tenho uma disposição geométrica de mais de 90 graus? Então, vamos dizer que eu tenho um fator aqui, eu estou 90 graus. Se o meu fator for um pouco para cá, qual é o valor de um cosseno maior de 90 graus? Ele tem uma correlação negativa. Então, a forma com que você pode representar uma correlação negativa entre fatores em um plano de representação gráfica é você pôr ângulos maiores do que 90 graus e menores do que 180 graus. Então, entre 90 graus e 180 graus, você vai ter correlações negativas. Percebe? Eu estou falando entre fatores, mas isso também se aplica entre itens e entre fatores. Então, por exemplo, se eu pego essa bola aqui, você vai ter uma representação para mostrar. Aqui, ó. Só para mostrar aqui que também você pode fazer isso em planos tridimensionais. Eles são mais difíceis de visualizar, né? Então aqui a gente tem uns exemplos tridimensionais de fatores, mas aqui também a gente pode ver bidimensionais e aqui tridimensionais. Percebe que é um pouco mais difícil de visualizar, mas relaxa que a gente vai trabalhar só com planos 2D nos trabalhos de Tungsten, então não é algo que a gente tem que se preocupar tanto. Aqui, por exemplo, se a gente pega essa bolinha, a gente vê, se a gente traçar uma angulação dela com esse plano aqui, a gente vai achar um ângulo φ, por exemplo, um ângulo θ, e a partir desse ângulo a gente consegue ver a correlação que ela tem com um fator. Mas quando a gente vê a correlação que uma variável tem com um fator, é na verdade a carga fatorial dela. Então, através da angulação entre dois fatores, a gente vai ter a correlação dos fatores, e através da angulação entre um item e um fator, a gente vai ver uma carga fatorial. Beleza? É isso. Show de bola. E agora a gente vai entrar num ponto muito importante também, que é o conceito de rotação de fatores. O que é isso? Bem, quando a gente extrai os fatores de uma matriz, a primeira coisa que você faz é dispor os fatores em um plano gráfico de maneira aleatória. Então, assim, você bota de maneira descompromissada, você só põe eles. Por exemplo, aqui, nesse primeiro, que é uma rotação ortogonal, você vê que os fatores estão dispostos nessa cruz, né? Então, essa linha contínua são os fatores. Porém, esses fatores eles estão bem afastados dos clusters de itens. Lembra que a gente comentou que um fator, quando ele está mais próximo desse agrupamento de itens, ele tem uma maior carga fatorial? Ou seja, como eu dispus eles de maneira sem pensar, eu só dispus ele inicialmente, o que eu tenho que fazer? Eu posso rotacionar esses fatores para que eles se aproximem desses clusters. Percebe? É isso que eu posso fazer. Então, eu vou e eu rotaciono eles para fazer com que eles fiquem bem pertinhos. Então, você vê, a comparação aqui é uma rotação ortogonal, onde eu vou pegar esse primeiro fator aqui, fator x, e essa linha pontilhada é o fator x após uma rotação de θ ângulo, né? Então, eu rotacionei uma quantidade de θ de ângulo, e agora ele está muito mais perto desse cluster de itens. Tá bom, o que significa, então, fazer uma rotação ortogonal e uma rotação oblíqua? Bom, ortogonal, como a gente já visto, significa ter ter um ângulo de 90 graus entre dois vetores. Então, nesse caso, você vai manter o ângulo de 90 graus entre os vetores. Quando eu virar, eu vou manter a angulação. Eu não vou mudar a angulação entre os vetores. Então, aqui, entre esses dois, eu tinha 90 graus, e agora, entre os novos vetores, eu mantenho 90 graus. Significa que eu estou mantendo vetores independentes. Eu estou mantendo fatores independentes no meu construto psicológico. Então, se esse vetor aqui for, por exemplo, raciocínio lógico, e esse aqui for raciocínio verbal, se na minha teoria sobre raciocínio lógico e verbal eles forem independentes, eu vou fazer uma rotação ortogonal. Mas agora, e se eu, por exemplo, estou fazendo uma rotação de vetores como satisfação do relacionamento e compromisso, né? Esses fatores, eu posso considerar, pela minha teoria, que eles são correlacionados. Se eles são correlacionados, eu posso fazer uma rotação tal que eu não preciso manter essa angulação original. Eu posso aproximar ou separá-los um pouco mais. Então você percebe que esses dois novos vetores, eles têm um ângulo menor que 90 graus. Ou seja, quer dizer que eles são correlacionados. Né? Normalmente o que acontece, eu não sei se isso se aplica sempre, mas normalmente, quando você faz uma rotação oblíqua, você tem mais espaço para trabalhar. Você consegue mover um pouco mais livre.
Ou seja, você consegue achar centroides que tem uma carga fatorial maior. Eu consigo ajustar isso aqui melhor, porque eu consigo ajustar os dois fatores independentemente, de forma que eles fiquem mais otimizados. Porque quando eu rotaciono ortogonalmente, quando eu tenho que rotacionar os dois ao mesmo tempo. Aqui eu posso rotacionar um de cada vez e depois eles vão ficar correlacionados, não tem problema. Então, normalmente, se eu pego uma base minha, eu faço uma rotação ortogonal, uma rotação oblíqua, normalmente as rotações oblíquas vão ter cargas fatoriais maiores. Normalmente, porque elas se ajustam melhor. Porém, você está abrindo mão da independência dos fatores. Então é meio que um jogo. Você vai abrir mão de considerar seus fatores independentes, mas você vai ter uma adequação para esse modelo muito maior. Né? Então, é um pouco isso. Essa é a diferença das duas rotações. Aqui um passo a passo bem rápido, e isso é baseado no modelo que o Turnstone faz. Eu não sei, eu acho que está bem resumido também. Primeira coisa, você vai identificar na sua matriz de correlação se você tem fatores. Segundo passo, você vai calcular para saber quantos fatores você vai extrair dessa matriz. Logo em seguida, você vai calcular os centroides deles e você vai rotacionar. Então você vai extrair, você vai disposicionar num plano e você vai rotacionar para o centroide. E depois você vai lá e você vai verificar sua carga fatorial depois da rotação. E aí ver se você precisa mudar o item. Esse é o passo a passo hiper resumido, mais ou menos do que você faz. Extrai vê quantos fatores você tem que extrair, calcula a carga fatorial deles. É claro que parece que calcular a carga fatorial antes de fazer os centroides, mas pelo método Spearman você conseguiria fazer isso, mas você também poderia calcular os fatores depois de fazer. Você pode calcular o fator a qualquer momento, mas depois que você rotaciona, o fator muda, né? Então, você pode ver quanto é que tá a carga, rotacionei, ver quanto é que ficou. Ah, vou rotacionar o oblíquo, aí ver quanto é que ficou. Então, esse cálculo das cargas você pode calcular assim, antes, depois, durante a rotação, enfim, para você ver como está o seu modelo, né? Bom, agora vamos começar a falar dos Turnstone. Eu precisei introduzir esses conceitos sobre análise fatorial, então vamos lá. A teoria do Turnstone é que os fatores são independentes, ou seja, eu só utilizo rotações ortogonais. Tá? Ele tem um motivo. Na época do Turnstone já existiam rotações oblíquas, tá? Ele sabia das rotações oblíquas, mas ele escolhe só fazer rotações ortogonais para manter. E é uma questão teórica dele, né? Porque se ele fizesse uma rotação oblíqua, as cargas fatoriais iam ficar melhores. Ele pensa o seguinte, ele diz, ó, se eu vou pegar um item e faço uma análise fatorial dele, é quase sempre, ou basicamente sempre, eu vou perceber que ele tem carga fatorial em um fator, vamos dizer que de 80, só que ele vai ter 0,20 de um outro fator também. E independente da análise que você fizer, sempre vai ter um pouquinho. Né? É muito difícil você fazer uma análise fatorial e você achar, tipo, 0,99 ou 1 e 0,0 nos outros. Muito difícil. Ainda mais com os métodos estatísticos que eles tinham naquela época. Então ele vai dizer o seguinte, olha, é inegável de que as tarefas que se propõem a medir habilidades mentais, né? As tarefas dos testes psicológicos, elas utilizam mais de uma função mental, mais de uma habilidade mental ao mesmo tempo. Então, o que eu quero propor é que, se a partir do princípio que as minhas habilidades mentais são independentes, eu consigo achar itens que carregam muito mais de uma, e ali eu vou conseguir entender melhor essa minha função. Por que eu não conseguiria fazer isso usando oblíquos? Ele vai dizer o seguinte, se esse meu item, vou pegar um item que com rotação ortogonal ele fica 0,6 e 0,4, tá? Se eu fizer um oblíquo, ele vai ficar 0,8 e 0,2. Porém, eu vou ter que considerar que o meu fator agora é correlacionado. Então ele vai dizer, olha, você está trocando uma carga fatorial maior de um item para você partir do princípio que ele está correlacionado. E quando eu estou partindo do princípio que essa minha habilidade mental está correlacionada, eu estou entendendo menos sobre esse fator. Porque se eu isolo esse fator, eu consigo estudar as tarefas que só aparecem nele, eu consigo entender ele melhor. Então o argumento dele é que os fatores têm que ser independentes, para que só assim eu vou conseguir entender o que esse fator é. Porque se eu tiver que considerar que eles são correlacionados, por mais que eu vou conseguir achar tarefas que estão mais carregadas nele, eu sempre vou ter correlação com o outro, eu nunca vou conseguir entender puramente aquilo. Então, é um pouco essa discussão que ele vai fazer. E aqui eu botei uma figura onde ele está representando, graficamente, 3 fatores independentes. Agora eu vou te perguntar, como você consegue representar em uma figura 3 fatores independentes? Melhor, como você vai desenhar um triângulo em que todos os ângulos desse triângulo têm 90 graus? Porque ele poderia fazer um plano XYZ, mas ele não fez, ele fez um triângulo. Como é que um triângulo tem 3 ângulos de 90 graus? Ele fez um triângulo não euclidiano. Ele fez um triângulo não euclidiano, muito maneiro, inclusive. Aí a ideia dele é que nesse teria o fator A, B e C, e se você tivesse um item, uma tarefa,
que fosse exclusivamente carregada no B, ela seria o ponto OB. OB. E se fosse exclusivo do C, ele seria um ponto OC. Mas agora, se o meu item fosse majoritariamente C e um pouquinho B, ele seria O, aí esse ponto aqui, que está muito perto do C, mas também então, não está completamente distante do B. Ou seja, a partir dessa representação desse cone, assim, né, você conseguiria botar em coordenadas tridimensionais os itens. Então, se ele está aqui no meio, exatamente no meio, ele estaria igualmente carregado nessas três atividades. E conforme ele se aproxima deles, ele vai se carregando diferentemente. Né? Isso é um modelo que ele bota exemplificado. Né? Bom, entendemos um pouco qual que é a pira do Tungsten. Vamos ver os dois artigos. O primeiro, Vectors of Mind. Então, como eu tinha dito, nesse artigo, o Tungsten ele vai pegar vários bancos de dados de pesquisa ali da época dele, que não fizeram de análise fatorial, e ele vai lá e ele vai fazer. Ele começa o artigo assim criticando o Spearman. Ele já começa falando mal do Spearman, e ele fala o seguinte, que ele consegue extrair vários fatores, mesmo com o método Spearman, mas o Spearman, sempre que fazia o teste dele, não extraía mais de um fator. O Spearman sempre só conseguia extrair um. Ele fala assim, óbvio, o Spearman só escolhia testes que carregavam apenas o G. Então ele falava que o Spearman roubava. Assim, ele fala, olha, esse negócio de teoria do G do Spearman só tá dando certo porque ele tá escolhendo testes. Se você usa os outros testes, você vai ver que não carrega só no G. Então ele já dá ali um passa fora no Spearman, eu achei engraçado. Ele não precisava falar isso, mas ele decide que vai criticar o Spearman na introdução do artigo. Ele vai falar sobre essa ideia de que todos os testes mentais são correlacionados entre si, e mesmo assim ele acha que a melhor forma de descrever as habilidades mentais são de maneira independente, né? E aqui ele comenta justamente sobre a ideia de que é possível utilizar o método do Spearman para extrair mais fatores, mas tem o problema da dificuldade computacional da época, né? Bom, o primeiro artigo que ele vai utilizar é um artigo referente à personalidade. Então, é um estudo com 1.300 respondentes, em que foi analisado a forma como as pessoas descreviam os outros. Então, eles apresentavam uma lista com 60 adjetivos, e você chegava e você pedia para pensar numa pessoa específica, né? E você tinha que marcar quais adjetivos você acha que essa pessoa tem. Nessa análise, eles não eles escolheram fazer correlações tetracóricas, né, seriais, tetracóricas, porque eles só tinham a informação 0, 1, marcou ou não marcou. Então, toda a matriz correlacional deles era de 0 e 1, não era de ponto 5. Eles usavam isso, mas mesmo assim eles conseguiram fazer. É só uma forma que eles usaram. E, e eles basicamente vão chegar em 5 fatores. 5 fatores dependentes, né? Então, esse é um estudo do Big Five, ou seja, o cara em 1934 achou o Big Five com um método estatístico super rústico, e hoje em dia a gente continua encontrando, então assim, eu acho que esse foi um dos primeiros estudos que fez uma análise fatorial da personalidade e mostrou, ó, nós achamos 5 fatores independentes, porque, óbvio, foi o Turnstone que fez, então 5 fatores independentes. Apesar que eu acho que hoje em dia tem alguns modelos que falam que tem uma dupla de fatores aqui que compartilham um pouco e depois esses três correlacionam um pouquinho. Tem gente que fala de modelos hierárquicos da personalidade, mas de qualquer forma, tá aí. 1934, o cara falando sobre Big Five, né? O segundo que ele vai analisar, que eu achei super interessante, é algo parecido, só que com pacientes psiquiátricos. Ele vai listar 45 sintomas psiquiátricos de pacientes. E a partir ele vai usar o mesmo método, só que ele vai achar também 5 clusters, só que são 5 clusters de doenças psiquiátricas. Então, ele acha primeiro o cluster catatônico, que tem mutismo, negativismo, introversão, estereotipização, atitude de palavras, e vai ser giggling, tipo, risadinhas assim. Então, ele vê que esses sintomas, por exemplo, estão super correlacionados entre si, e que o fator que está por trás dessa correlação seria assim, o que ele chama de catatonia. Então, é o grupo catatônico. Aí ele fala do cluster cognitivo, né, que seriam problemas cognitivos. Então vai ser falácias lógicas, problemas de memória, problemas de percepção, problemas de pensamento lógico, racional e desorientação do espaço. Então tem a ver talvez com, muito provavelmente, com algumas funções básicas, funções cognitivas, processos cognitivos. Talvez aqui nesse grupo entraria pessoas com deficiência intelectual, talvez algumas pessoas com doenças neurodegenerativas como Alzheimer, ou talvez Parkinson, que começa a apresentar talvez problemas na memória, problemas de raciocínio lógico, tem desorientação. Então, aqui tem o cluster de alucinação, né? Então teria delusions, o delírio, teriam delírios bizarros, alucinações auditivas, enfim, seria o grupo psicótico, por assim dizer, né? Mudando outro nome. O cluster maníaco, que teria um sintoma destrutivo, que seria uma característica destrutiva, excitação, irritabilidade,
esse Tantrum, eu esqueci o que é o Tantrum, mas também é ligado a isso, assim. Eu acho que é manha. Tantrum é fazer manha, assim. E teria no grupo maníaco, né? Que talvez aqui traria bipolaridade, alguns maníacos psicóticos também, né? Enfim. E aqui nesse cluster é o cluster depressivo, né? Ansiedade, depressão, que a gente sabe que são sintomas muito correlacionados. Aqui, retarding em movimentos, provavelmente a hipomotricidade, enfim, né? Eu achei interessante esse trabalho, porque ele também, assim como a personalidade, nos sintomas psiquiátricos ele também acha cinco grandes fatores independentes. Aqui ele faz com uma tabela de vocações, é um teste vocacional, né? Então aqui tem profissões, né? Ator, arquiteto, artista, astrônomo, uma carreira assim de business, seria tipo empresário, dentista, advogado criminal, advogado corporativista, cientista, escultor, enfim. Aqui tem várias diversas possíveis profissões. Eles pediram para ele não, nesse artigo ele não diz nome, ele fala tipo alguns mil, né? Então alguns milhares de estudantes tinham que marcar quais eles não fariam, quais profissões eles não gostariam de ser, e novamente foi agrupado ele comenta entre 5 e 8 fatores, onde, por exemplo, físico e engenheiro estavam no mesmo fator, mas que estavam muito longe do farmacêutico, que estavam também muito longe do artista. Então eles viam que, por exemplo, física e engenharia estavam muito correlacionados, mas não estavam correlacionados com arte, nem com talvez música, né? E arte e música estavam muito correlacionadas. Então, novamente, ele faz essa mesma análise, mas com profissões. E aqui, meus amigos, eu acho que é um momento, pelo menos, que todos vocês devem conhecer esse gráfico. É o gráfico das posições políticas. Não sei se vocês já fizeram esse teste, na internet tem vários, ele bota um eixo que seria assim, autoritário e liberal, e outro eixo seria conservador e liberal nos costumes, seria uma coisa assim, acho que é libertário, né? Enfim, né, que seria um eixo moral e político. Aqui ele vai fazer uma coisa parecida. Ele vai pegar todos aqueles testes de atitude que ele criou, né, com a esposa dele, ele vai pegar e ele vai botar junto deles um teste de inteligência. Na verdade, não é um teste de inteligência, mas seria tipo a nota do Enem desses estudantes. Ele chama isso de inteligência, e você vai ver que ele vai usar isso em alguns momentos, porque é uma informação que ele tem já desses estudantes, e ele vai plotar isso nesse gráfico. E a gente vai chamar umas coisas interessantes. Então, por exemplo, ele vai chamar esses dois fatores de radicalismo e conservadorismo, enquanto esse nacionalismo e antinacionalismo. A gente vê, por exemplo, que muito próximo do conservadorismo tem uma atitude alta frente à igreja e a Deus, né? Enquanto, por exemplo, aqueles que estão mais radicais, né, ou seja, tem uma alta correlação negativa com ter alta atitude frente à igreja e a Deus, seria ter uma alta atitude frente à evolução, ao divórcio, a métodos anticoncepcionais. E aqui, se você olhar para o comunismo ele tem uma forte correlação negativa com a guerra ou com o patriotismo. Fato interessante, o patriotismo tem uma alta correlação negativa com inteligência. Eu acho que menos 0,44. Não altíssimo, mas por exemplo, tem isso, né? Então, que eles são muito patriotas, uma parte da nota do Enem deles pode ser explicado negativamente ao contrário, né? A sua nota no Enem, assim, uma parte dela foi explicada de maneira negativa pelo seu nível de patriotismo, né? Enfim. Mas assim, eu acho que eu não consigo afirmar isso com certeza, mas eu imagino que seja a primeira vez que apareceu esse tipo de gráfico, né? De eixo moral e eixo político, né? E eu achei bem interessante essa análise deles com os testes de atitude, né? Ele faz mais duas análises com banco de dados de aplicação de teste de inteligência, que ele faz com esse tal de Alexander, que usa, se não me engano, 9 testes de inteligência, né? O Stanford-Binet, entre outros, o teste do Thorndike. E ele acha 2 fatores, que ele vai chamar de habilidade de manipulação e habilidades verbais. E aqui, se não me engano, ele usa 71. A amostra dele é 71, é muito grande para fazer uma análise fatorial, mas ele consegue. E aqui é outro que ele vai fazer com outro banco de dados, esse tal de Dr. William Brown, que ele usa 20 testes, né? Aqui ele tá usando 9, aqui ele usa 20, e aqui ele acha habilidade verbal, assim como aqui ele acha habilidade verbal, mas aqui ele acha uma outra, que é Visual Form Perception, né? Então, vocês perceberam que esses fatores que ele achou são correlacionados? Estranho, né? Apesar dele ter todo aquele papo sobre fatores ortogonais, ele traçou fatores dependentes, né? Enfim, tá aí o Turner das suas contradições. Agora, que eu acho que é o trabalho assim mais interessante, que ele vai se aprofundar bem mais em explicar o método fatorial dele, vai ser esse Primary Mental Abilities. Então, é um artigo é uma monografia que ele escreve em 1938, em que ele vai comentar sobre que é logo depois desse Vectors of Mind, logo depois, um tempo depois, que ele vai comentar o seguinte:
desde então ele tem aprimorado os métodos fatoriais dele. Inclusive, nesse meio tempo, entre os dois artigos, ele consegue comprar da IBM um computador para botar no laboratório lá de Chicago. E ele pede, assim, um físico lá da faculdade que consegue programar aquilo para ele conseguir jogar matrizes ali dentro e calcular correlações. Então, nesse momento, o Turniston ele tem acesso a um computador muito mais personalizado para ele. Os computadores faziam cálculos básicos de soma, divisão, e ele consegue fazer o computador fazer cálculo de matrizes, né? Então, assim, ele nesse momento ele já tem acesso a um poder computacional um pouco maior do que ele tinha nos primeiros estudos dele, né? Então, isso já é uma coisa interessante de se ter em mente quando a gente está olhando esse trabalho do Turniston, né? Então, é a primeira grande aplicação de análise fatorial múltipla, né? E você vê que nesse teste, o que ele vai fazer? Ele vai pegar 56 testes psicológicos. Provavelmente ele pegou todos os testes psicológicos relativos à inteligência, tá? Mais especificamente. Ele não trabalha com atitude aqui. E provavelmente são todos os testes que tinham boas propriedades na época. E ele vai aplicar em 240 voluntários. Ele comenta que cada aplicação dure 15 horas. Então, o que ele faz? Ele traz todos os aplicantes para um auditório da faculdade e eles passaram assim dias e dias, o dia inteiro aplicando aquilo ali. E a ideia é que ele achava que os alunos iam ficar cansados, mas ele percebeu que todo mundo ali estava muito animado para fazer aquilo. E que quando eles terminavam de fazer os testes, eles ficavam no corredor discutindo, não, porque eu acho que esse teste está medindo isso aqui, não, porque... Então, assim, ele comenta que ele teve uma amostra que estava muito entusiasta, que apesar de ficar ali vários dias, estava muito entusiasmada com aquilo. Ele nota isso e fala assim, opa, eu tenho que entender que amostra é essa que eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando com universitários, e não apenas com universitários, mas com universitários que estão... Então ele começa primeiro ele faz um estudo nacional e a norma da universidade, né? Então, agora, a primeira coisa... Mas antes da gente trazer com isso, a primeira coisa que a gente tem que entender. Os fatores que ele vai trazer pra gente vão ser nesse esquema de círculo aqui, tá? Então, sempre que ele vai dispor os fatores, ele vai dispor dentro desse círculo. Não vai ser um gráfico quadradinho, vai ser circular, só para vocês saberem, né? Então, aqui teria dois fatores. Então, por exemplo, você tem o fator A e o fator B, que estão ortogonais, e quando ele fizer uma rotação, esse fator A ele passou a ser o fator A', né? E o fator B passou a ser o B'. Então, isso teria sido uma rotação, né? E o comprimento disso aqui seria a carga dos fatores, né? Então, só para vocês, quando aparecer, vocês não ficarem com muita dúvida, ele representa as rotações dessa forma aqui. Bom, a primeira coisa que ele vai fazer, então, ele vai mostrar pra gente quais testes ele tá usando. Eu vou passar rapidamente, porque é teste pra caramba, são 56, né? Então, teste de abstração, testes verbais, aqui estão vários relacionados a essa área verbal, testes espaciais, né? Então, tem cubos, tem de bandeiras, né? Losangos, você tem de forma, né? Você tem de números, de raciocínio com números, de raciocínio verbal, raciocínio espacial, de aprendizado. Você tem de reconhecimento de palavras, reconhecimento de figuras, lembrança de imagens, assim, o Picture Recall, por exemplo, a gente tem o teste de Ray, né? A figura complexa de Ray, que seria uma coisa parecida, né? Você tem que olhar uma figura super complexa, depois lembrar e tentar desenhar ela de volta, né? E alguns que ele não consegue classificar nesses outros, que é tipo de gramática, teste de vocabulário, teste de soletrar, de ficar soletrando, e tem o teste de vocabulário aqui no fim. Bom, em relação à amostra dele, né, que eu tinha comentado. A distribuição de idade dele está por aqui, você vê aqui, só pelos números a gente consegue ver que tem uma certa distribuição normal, que tem uma assíntota positiva aqui, né? Ele tem um pico no 18, depois vai diminuindo conforme vai chegando aqui no 25, né? E aqui, antes de qualquer coisa, ele vai querer comparar, e ele vai usar essa nota do Enem. Lembra que quando ele fala de inteligência, ele vai usar a nota do Enem? Ele vai usar que é esse American Council on Education, que é a prova que eles fazem para entrar na universidade, né? Tipo, seria o equivalente aos SATs que eles têm hoje em dia. Por isso que tem uma amostra tão grande, de 40 mil, né? Então, ele pega a média nacional, e aqui são percentis, tá? Ele pega a média nacional e ele pega a média dos calouros da Universidade de Chicago. Então, ele vê, por exemplo, que um score de 118 nesses SATs está no percentil 5% dos calouros, mas está no percentil 28 na norma nacional. Enquanto, por exemplo, um score de 264 nesse teste é o percentil 80 para os universitários, mas para a média geral da população é o percentil 95. O que a gente pode ver? Que a média dos calouros da Universidade de Chicago nesse teste é maior do que a média nacional. Então, quando você está estudando só os alunos dessa Universidade de Chicago, automaticamente você está com uma média, está trabalhando com uma amostra que é
que é assim, que teria maior capacidades mentais nesse sentido, né? Ele está usando isso como referência. E aqui ele vai plotar as médias, né? Aqui você está no score Z, por exemplo, em que você vê, por exemplo, que a média é, se uma pessoa ela tem uma nota média nacional, é, aqui você vê que, na verdade, ele teria um desvio, menos um desvio padrão se ele fosse comparado ao grupo, né? Então, aqui, conforme você vai vendo, você percebe que a curva, que essa linha, ela está um pouco para a direita, né? Então, a ideia é de que é um desvio padrão a mais, né? Então, as duas, ambas têm distribuição normal, mas que as pessoas da Universidade de Chicago, eles têm um desvio padrão a mais na média, né? E ele procede a fazer a comparação nacional com a amostra que ele está analisando. Não são os universitários todos, mas só aqueles que ele está aplicando o teste. E, novamente, você vê agora uma diferença muito maior, né? Enquanto você tem aqui um intervalo, 50 55 é percentil 50, 55 na amostra que ele está analisando, percentil 5%. Então, é uma média que tem, é uma amostra que tem uma média muito maior. Novamente, aqui você percebe que essa curva está mais para a direita ainda, comparado a essa aqui, por exemplo, né? E aqui a gente consegue ver perfeitamente, né? A curva número 1, ela é a média nacional, a curva número 2 é a média da universidade, a curva número 3 é a amostra que ele está testando especificamente. Você vê que a diferença é muito grande da média nacional, mas entre a universidade e os alunos que está, não é tanto, mas é um pouco maior. Ele faz uma rápida análise da, da amostra, né? A gente talvez passe um pouco das 7, tá? Só porque eu acho que a gente tem um conteúdo, mas eu não vou... Eu vou tentar ir com uma certa velocidade aqui, tá? Mas eu acho que a gente vai ficar até umas 7h15, 20, tá? Só por adiantando. Aqui eu vou dar alguns exemplos de itens, né? Então aqui é um item de leitura. Então, nesse caso, ele vai te dar uma expressão, né, um provérbio, e você tem que identificar, entre outros provérbios, quais deles têm o mesmo sentido, né? Então ele fala, sail when the wind blows. Então, tipo, navegue quando o vento soprar, né? Seria uma coisa assim. Aí seria strike when the iron is hot. Então, tipo, bata, martele, nesse caso você está lidando com forte, né? Bata quando o ferro estiver quente, né? Porque quando você tá batendo tá moldando uma espada, ele só vira quando tá quente, né? E o outro seria é, faça reia, tipo, seria plante feno, né? Faça o colheita de feno quando o sol raiar, né? Enfim, basicamente você tem que identificar aqui quais desses provérbios têm o mesmo significado. E aqui é uma coisa similar, né? Eu acho que é a mesma idade, é a mesma ideia, assim, mas só que você também tem que identificar quais provérbios têm o mesmo sentido, né? Então é o mesmo item. Só que são com provérbios diferentes. Ele tem uma diferença, agora eu não tô lembrando qual que é. Bem, tem uma diferença aqui, eu não lembro entre esses dois, mas é o mesmo sentido, de identificar o sentido de provérbios, né? Esse aqui seria você identificar qual que é a palavra que foge da regra, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, cachorro, cadeira, gato, leão e girafa. Qual desses itens não pertence ao grupo? Bem, a cadeira, né? Porque é o grupo. Então qual é a lógica do grupo? É animais, você tem um móvel, né? Então aqui também seria, por exemplo, cenoura, que eu acho que é nabo, beterraba, livro, eu não sei o que é uma turnip, mas certamente não é o livro, que aqui você está trabalhando com vegetais e tem um objeto de leitura. Então, outro que seria o word grouping, esse teste está tentando medir aí quanto você identifica a regra do grupo e você spota quem está fora. Esse aqui parece muito um teste de matriz progressiva de Raven, né, que você tem que ver o grupo 1 e o grupo 2, e você tem que entender qual é a lógica do grupo 1 e do grupo 2 e entender. Por exemplo, aqui a lógica do grupo 1 é que os objetos estão deitados, aqui que os objetos estão em pés. Logo, ele pede você identificar qual é a lógica do grupo 1, você diz, deitados, então são esse aqui. Aqui é uma de palavras, então ele diz um adjetivo, então ele fala bom, e você tem que escrever um máximo de palavras que se relacionam com isso num tempo limite. Ele usa bom, mas vai ser bom, ruim, astuto, e a palavra vai ficando cada vez mais complexa de você achar outras que se correlacionam, né? Tem esse dos blocos que você tem que identificar com quantos outros blocos esse bloco específico se relaciona. Então, por exemplo, o A, ele faz fronteira com o bloco B, C, D e E, com todos, né? Então ele tem 4. O bloco B, ele só encosta no C e o A. Então, é um teste de viso espacial, e aqui tem outro, por exemplo, que é mais complexo do que o exemplo, né? Enfim, tem 56 testes, eu só dei exemplos mais ou menos de como eram eles, né? Nem todos esses testes, eles tinham um item de exemplo, né? Que é isso aqui, por exemplo, isso aqui é um item de exemplo, que é um que já está feito para a pessoa entender o que tem que fazer. Então, o que ele fez foi que, em alguns testes que não tinham isso, ele fez, e nem todos os testes tinham aplicação oral, ou tinham ou tinham um cabeçalho organizado. Então, ele também fez. Então, além de selecionar esses 56 testes,
ele foi lá e criou um item exemplo para todos que não tinham e um vocabulário, um uma forma de aplicação padronizada também para os que não tinham. Devido às limitações computacionais, em vez de usar uma correlação produto-momento, né, por exemplo, uma correlação de Pearson, ele vai fazer uma correlação tetracórica, né? Porque isso requer menos poder computacional. E por que você imagina? Olha isso aqui. Imagina uma matriz 56 por 56, né? Então, cara, ele aqui só tem uma parte da matriz. É enorme. Então, assim, você fazer aquilo é um problemaço, né? Bom, agora, como que ele vai fazer, então, a extração dos fatores? Ele comenta que, inicialmente, ele extrai 13 fatores. Então, a gente vai entrar aqui agora, e é um momento de prestar atenção, porque esse método é bem específico, assim, bem trabalhoso, de como que você define quantos fatores você vai extrair. Primeiro, a gente pode analisar. Esse aqui é um fator que tem aqui. O desvio padrão pela quantidade de fatores. Então, conforme você vai extraindo fatores, o desvio padrão do seu resíduo, né? O desvio padrão do seu resíduo, ele vai diminuindo, né? E a partir dessa curva você conseguiria extrair os fatores, assim, ou pelo menos é uma forma imagética de você extrair, que é muito parecido com o que a gente faz hoje usando variância explicada, né? A gente vai vendo o quanto que cada fator vai explicando até chegar num ponto que ele não explica mais tanto, você para por ali, né? É um pouco mais parecido com isso. E como é que ele escolhe como ele vai parar? Ele escolhe baseado nessa fórmula aqui, que é o que a gente chama de método de Tucker, né? O método foi criado pelo Ledyard Tucker, então eu vou chamar de método de Tucker. Ele não tem nome, mas tem o nome do cara e é isso aí. O que ele basicamente vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: olha, a gente primeiro tem que calcular um coeficiente limítrofe. Então, esse coeficiente vai chamar de φ. Essa é a letra grega φ. E ela vai se dar por meio do cálculo baseado na quantidade de variáveis que você tem, né? Então, se eu tenho um número n de variáveis na minha matriz de correlação, 56. Então, 56 menos 1 sobre 56, você vai ter um número menor que 1. Acho que é 0,98 o deles, né? E você vai ter que ver se esse número vai ficar igual à soma. Aqui, se não me engano, essa é a soma dos valores absolutos dos resíduos, dado S fatores, por a soma dos resíduos. Então, conforme eu vou extraindo fatores, os meus resíduos vão mudando, né? A soma dos meus resíduos vai mudando. Então, o que ele vai fazer? Você vai extrair um fator e você vai ver se esse coeficiente baseado no seu resíduo, ele chegou perto desse coeficiente aqui. Vamos trabalhar com alguns exemplos, tá? Então, esse é um exemplo que você não teve nenhuma extração de fator. O que aconteceu? Você fez o cálculo baseado na sua variável, baseado na sua matriz, você fez um cálculo de que o seu coeficiente φ, de que o seu coeficiente máximo, o seu coeficiente limítrofe é 0,85, é 0,875. Daí você vai lá e você extrai um fator. Quando você extrai um fator, o seu φ foi para 0,88. Ele já está maior. Ou seja, quando você tentou extrair um fator, ele já falou para você não pode extrair fator. Ou seja, essa matriz aqui, ela não tem nenhum fator. Segundo exemplo, você vai lá e agora, novamente, a mesma matriz, só que agora você vai e você extrai o primeiro fator, e você tem 0,861. É próximo, então tá dentro. Porém, se você tentar extrair mais um fator, ele vai extrapolar. Então você extraiu só um fator. No entanto, esse método, ele diz o seguinte para você: você tem que sempre, a quantidade de fatores que você extrair, você tem que tirar um desses fatores, porque é um fator não significativo. Então, o último fator que você extrai é um fator não significativo. E como você extraiu só um, esse fator não é significativo. Então, assim como esse primeiro exemplo, essa matriz também não tem um fator. Então, essa não tem fator nenhum e essa tem um fator não significativo. Agora, por exemplo, que houve retirada de fator. Esse cara extraiu o primeiro fator e você ainda está limítrofe. Você não estourou esse coeficiente. Você vai extrair o segundo fator, não estourou o coeficiente. Daí que você vê, se você tentar extrair mais um, vai estourar esse coeficiente. Então, você extraiu dois fatores, você pega, você elimina o último fator, que é não significativo, então você extraiu daqui um fator. O mesmo preço, né? Então, você extraiu 1, 2, 3, 4 fatores, nesse quarto você passou. Então, na verdade, você extraiu 3. O terceiro é não significativo, então, na verdade, você extraiu 2. Beleza? Bom, aqui é o que eles mais exemplos, mas eu não vou entrar aqui, ficar repetitivo, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente já sabe qual o método que ele vai utilizar para saber quantos fatores ele tem que extrair. Inicialmente, ele vai extrair, então, como a gente viu nessa aqui, 13 fatores, tá? Então, agora é o momento, qual é o método que ele vai utilizar para rotacionar esses fatores, né? Como a gente diz, ele sempre vai fazer uma rotação ortogonal. Para ele decidir como ele rotaciona os fatores, ele vai ter que levar duas coisas em consideração. A primeira, ele vai levar, que é uma consideração teórica. Ele vai falar o seguinte: não existe nenhuma forma de que um item
possa ter uma carga fatorial negativa. Por que ele pensa isso? Vamos dizer que você tem um fator memória e um fator concentração. Você vai fazer um teste lá. Se você tem uma alta memória, não faz sentido isso atrapalhar o seu teste. Percebe? Porque ele vê que os testes carregam cargas fatoriais de mais de uma habilidade. Então não faria sentido você ter uma alta habilidade cognitiva em uma função e isso fazer com que você vá pior no item. Então, na teoria, ele vai ajustar o modelo dele para que não haja fatores negativos. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que ele vai levar em consideração é que ele vai tentar maximizar a variância aleatória dos resíduos dele. O que isso significa? Significa que ele vai maximizar a quantidade de itens que tem uma correlação insignificante, certo? Vocês vão entender por que ele está fazendo isso. Então, em vez de eu ter 5 fatores que se correlacionam de maneira moderada, eu quero ter um que se correlaciona forte e todos os outros correlacionem insignificantemente. Percebe? Então, essa ideia de que você tenha o máximo possível de itens que correlacionem insignificantemente com um fator e o mínimo de itens possíveis que correlacionem muito forte. Então, eu quero concentrar as minhas cargas fatoriais em poucos itens. Isso que ele está querendo dizer. Ele vai dar 2 exemplos aqui. Por exemplo, essa rotação de fator aqui, em ambas as rotações de fatores, ele está fazendo essa maximização da variância aleatória dos resíduos. Ou seja, se você tinha essa posição original, você tinha alguns itens que estavam aqui, por exemplo, olha o 3. Alguns itens aqui e alguns itens aqui. Ou seja, esse item daqui e esse item daqui tinha uma correlação moderada com esse fator. Quando eu jogo esse fator mais para a esquerda, esses itens aqui têm uma correlação muito forte e esses aqui ficam com uma correlação muito baixa. Então, eu não quero itens que correlacionem moderadamente. Eu quero uns que correlacionem muito forte e uns que correlacionem quase nada. E esse aqui, ele vai fazer isso também. Porém, mais importante que isso, ele vai evitar uma correlação negativa. Porque se esse aqui ficasse parado, quando eu fizesse essa rotação aqui, eu ia ter um fator de correlação negativa, porque você vai aumentar vai ficar mais que 90 graus. Então, todas as rotações que ele fez vão ser pensadas em maximizar as variâncias aleatórias de resíduos e minimizar as projeções negativas dos fatores, tá? Então, ele tem esse exemplo e esse exemplo. Aqui eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é basicamente isso que ele vai usar como regra para fazer essas rotações. Ele vai pegar o ângulo de rotação, que ele está chamando de φ, ele vai dispor isso numa matriz, e a partir disso, ele vai fazer a rotação. Então, ele tem o primeiro cálculo dos centroides, que esse centroide, como a gente diz, é a coordenada da matriz antes da rotação e depois da rotação. Então, ele tem uma tabela de centroides antes e depois e pós-rotação. Vamos ver só como exemplo a primeira coluna, que é o fator S. O fator S aqui, que é o fator 1 aqui, você vê que nesses itens, olha a carga fatorial que ele tem. Ponto 61, ponto 71, ponto 79, ponto 67, ponto 51. Todas elas são parecidas e medianas, moderadas para altas. E você vê na matriz tem muito número negativo. Depois que você faz essas rotações, você percebe que, ó, ponto 002, ponto 02, ponto 4, aí você tem uns ponto 6, aí tem ponto 0. Então você fez que alguns itens tivessem uma alta carga fatorial e outros tivessem muito baixa, e você minimizou a quantidade de fatores negativos aqui, ó. Inclusive, você não vai achar nenhum fator negativo que seja maior do que 0.4, tá? De que 0.4. Todos, ó, negativo 0.09, 0.02, 0.002, 0.01. Então, dessa forma, você eliminou cargas fatoriais significativas negativas e você concentrou as cargas em certos itens. Aqui agora eu vou passar bem rápido, que é os itens, que é depois dessa rotação, quais fatores ele extraiu, e ele vai, analisando o conteúdo dos testes, ele vai ver qual é o conteúdo desses testes, desses fatores. O primeiro é o S, que é relacionado que é relacionado com viso espacial. Então, elementos viso espaciais. Então, a gente vê os blocos, né? Os cubos. É aquele item dos cubos, né? Que você tinha que ver. Então, o primeiro fator que tem maior carga fatorial desses itens aqui, então cargas fatoriais 0.4, 0.6, ele vai dizer como viso espacial. Vocês podem estar estranhando porque é uma carga fatorial até baixa, né? Se você está adaptando um item, você vê uma carga fatorial 0.4, você acha que ela é fraca, mas para a rotação ortogonal e para os níveis que eles tinham nessa época, ele vai considerar que qualquer carga fatorial acima de 0.4 é significativa e abaixo de 0.4 é insignificante. Então, ele vai botar que ele vai considerar para o conteúdo dos fatores, todos os itens tinham uma carga fatorial pelo menos de 0.4. Então, esse primeiro esse fator S vai ser como viso espacial, então a capacidade que alguém tem de lidar com elementos no espaço. Temos o fator P, né? Então, o que indica a comunalidade dele seria a percepção, né? O que é essa percepção? Todos nós percebemos coisas, mas ele dá um exemplo, assim, se eu der para você uma página de um livro,
Fala assim, procura para mim a palavra fator, nessa página de livro. A pessoa que tem um alto nível nesse fator seria uma pessoa que rapidamente conseguiria achar essa palavra fator sem utilizar um método sistemático, porque eu poderia só começar a ler até achar a palavra fator. Mas seria você batendo o olho na página, na página com várias palavras, você de repente vê, sem precisar procurar de maneira organizada. Então, seria isso a questão da percepção, esse fator de percepção do Turnerton. O terceiro é o fator N, que é o fator numérico. Que seria justamente você saber lidar com números, né? Então, mas não exatamente fazer cálculos numéricos. Você saber, seria o pensamento lógico, né? Então, você conseguir entender qual relação números têm em tabelas, assim, então seria mais ligado a isso. Apesar de envolver números, não é sobre fazer contas matemáticas, mas é sobre raciocínio lógico envolvendo números, que ele vai chamar de raciocínio lógico, né? Aqui o fator V, ele trata do pensamento lógico, mas ligado a ideias abstratas, então ligada principalmente a palavras. E a gente vai ver isso nos provérbios, né? Então a pessoa que consegue identificar o sentido dentro de provérbios, coisas abstratas, né, ou entender ironias, estaria ligado a esse pensamento lógico. Então o primeiro que aquele fator N, é o pensamento lógico relacionado com números, relacionado com organização de números. E esse seria o pensamento lógico de ideias abstratas, como, por exemplo, um provérbio. Já esse fator W, ele vai lidar com um fator de inteligência verbal. E esse aqui também não tinha uma questão com provérbios, palavras, porém, esse aqui, o fator V, vai trabalhar com a lógica por trás das palavras, a associação que as palavras têm entre si. Nesse, ele vai trabalhar com as palavras individualmente. Então, por exemplo, a capacidade que você tem de escrever corretamente uma palavra, ou de soletrar uma palavra, de entender o significado de uma palavra específica, mas não como ela se relaciona com uma outra. Então, essa ideia de inteligência verbal está ligada a palavras separadamente, mas não no sentido que elas têm em comparação com outras. Né? Como, por exemplo, uma frase. Aqui você basicamente vai trabalhar com palavras independentes, e aqui você vai trabalhar com construções de sentido. Né? Então, um é a métrica da palavra, e outro é o sentido da palavra. O fator M é o fator de memória, assim, ele fica muito fácil de você perceber isso, porque são testes, por exemplo, de você repetir lista de números, de palavras, né? Você lembrar de figuras ou de palavras que você viu antes. Então, o fator M é o fator de memória, né? O fator I, ele fala que tem dificuldade de entender o que é esse fator I, mas o que ele consegue entender naquele momento é de que seria capaz. Os testes que envolvem o fator I são os testes de que você tem que resolver um problema, e para você chegar nessa resolução não é muito simples. Né? Então, existe assim uma certa dificuldade de chegar na conclusão. Então, é um teste que te ajudaria a chegar em conclusões, mesmo que houvesse empecilhos. Seria isso. Também não fica muito claro, mas depois a gente vai ver que futuramente o trabalho ele vai entender melhor o que é esse fator I. O fator R, ele vai chegar como um pensamento lógico mais generalista. Ou seja, é uma capacidade que alguém tem de extrair a lógica de um problema. Então ele vai entender o comando da questão, ele vai conseguir identificar padrões e reproduzir esses padrões. Percebe? E o fator D, então, seria você identificar regras e aplicar esses problemas. Perdão, eu confundi. Então, o fator R é você entender regras, e o fator D seria você entender essas regras e aplicar de maneira mais mecânica. Né? Então, esse aqui seria a matriz progressiva de Raven, identificar padrões, seria isso. Identificar padrões e sistemas. E a D seria você entender regras e aplicar a regra. Entender a regra e aplicar. É um movimento da aplicação da regra. Né? Bom, agora de maneira mais concatenada, o Turner vai começar a entender essas habilidades e ele vai chegar em 7 habilidades independentes. Então, habilidade inteligente, eu não vou chamar de inteligência, mas vou chamar de habilidade mental. Habilidade visoespacial, velocidade de percepção, facilidade com números, né? Então, você está ligado a contas aritméticas, né? Você calcular, fazer somas e divisões. Raciocínio verbal, né? Então, seria você justamente conseguir fazer essa associação entre sentidos de palavras. Fluência verbal, fluência das palavras, que é você saber soletrar, escrever, saber o sentido, o significado de uma palavra. O fator habilidade da memória, né? Então, é justamente você tem uma alta capacidade de memória, e a discussão que o Sanders vai levantar sobre memória é que esse fator ele é memória intencional. Então, quando você chega para a pessoa, eu quero que você lembre disso, e ela intencionalmente tenta lembrar. E o que não necessariamente vai estar relacionado a pessoas que no dia a dia delas lembram mais das coisas. É a memória intencional e muito relacionada a palavras e números. Mas, por exemplo, ele diz que você pode ter uma memória para rostos, que não está medida por esse fator. Então, não é memória geral, mas é memória intencional.
E aqui a indução, que ela junta aqui o I e o R, que seria o raciocínio geral, né? Então você conseguir identificar regras, conseguir aplicar elas, né? Então é justamente essa ideia. Bom, eu tentei correr um pouco nesse final, porque a gente passou um pouco do nosso tempo. Bem, as referências que eu usei, então, são esses dois artigos do Turnston, esse livro, History of Psychology and Autobiography, volume 4, que é a parte que o Turnston mesmo escreve sobre a vida dele, o artigo sobre a normatização do QI, e esse livro de análise fatorial, que eu indico bastante, eu acho ele bem bom, e eu acho legal a gente, para pegar uma base dele, né, eu acho que ele é bem basicão, ele explica do beabá, então é bem legal. Bom, gente, é isso. E aí, perguntas, comentários? A gente vai para as perguntas agora. Vocês têm perguntas para mim? Eu vou fazer umas perguntas para vocês. E aí, gente? O que vocês conseguiram acompanhar mais ou menos? O que vocês tiveram dificuldade em alguma parte específica? Tiveram alguma dúvida, alguma curiosidade assim? Eu beber um pouco d'água. Uma coisa nova, né? Beleza. Bom, vamos ver se vai surgir dúvida. Eu montei 4 perguntinhas e vamos trabalhar um pouco nelas para ver se vocês conseguiram fixar o conteúdo e se não, a gente ajuda a fixar de novo. Então, a minha primeira pergunta para vocês é o seguinte: o que é o método dos centroides e qual é a sua função na análise fatorial? Saber quem lembra. Tá valendo um bis de chocolate. Ó, quem responder certo, cada pergunta eu dou um bis de chocolate. Ó, obrigado, Vicente. Pô, bacana receber elogio. Ó, vamos lá, ela mandou. O método centroide é uma abordagem para encontrar as cargas fatoriais que melhor explicam a estrutura dos dados observados utilizando pontos centrais como ponto de partida para a estimativa. Olha, eu acho que é por aí mesmo. Então, é justamente a ideia de você é, identificar onde você vai pôr o seu vetor, o seu fator, que ele vai ficar bem próximo do cluster de itens. E, naturalmente, tem uma carga fatorial maior. Então, tá certo. Aí, ó, tô devendo um bicho para Daniela, para Daniele. Se você acertar mais de um, ganha só um bicho, tá? Não vai acumular 2 bis, não. Mas continua tentando responder. Próxima pergunta. Também valendo um bis agora de chocolate branco. Um bis de chocolate branco de Oreo. Por que Tunstall defendia a ideia da independência dos fatores das habilidades mentais se as rotações oblíquas extraem fatores mais saturados? Basicamente, estou perguntando por que ele insiste em fazer rotações independentes, mesmo que quando você faz rotações dependentes, você acha cargas fatoriais maiores? Por que ele cismou em fazer rotações ortogonais? E aí, quem responde? Você tá vendo um bicho de chocolate branco com Oreo. Eu acho melhor vocês se esforçarem para responder. Muita coisa em jogo. Vocês podem chutar. Se vocês perderem, vocês não me devem um bicho, tá? Relaxa. Pode. Eu quero que vocês tentem adivinhar, pelo menos. Quero ver o que ficou. Eu quero saber aonde está a dificuldade para entender. Ai, gente, eu quero saber o que vocês acham. Eu quero saber também se vocês não sabem, por que vocês acham que vocês não sabem, assim, porque onde vocês não entenderam a pergunta, não lembram. Eu quero saber um pouco o que vocês pensam sobre essa pergunta. Ana Carol, vou selecionar você para fazer comentários. E aí, como você responderia? Gente, tá valendo bis, não é possível, ninguém quer um bis. Daniel, se você quiser tentar responder, talvez eu te dê 2 bis, se você responder certo. E aí, ninguém tem ideia? Eu vou responder então. É o seguinte: ele mantém a ideia dele de fazer as rotações ortogonais, porque se ele abrir mão das rotações ortogonais, os fatores vão ficar correlacionados entre si. Então, quando você tentar estudar um instrumento que detém aquele fator, para tentar entender a parte constitucional desse construto, né? Não a operacional, mas tentar entender a constitutiva do construto, você vai ter dificuldade, porque aquela tarefa, ela tá usando aquele fator, mesmo que muito carregado, mas aquele fator é correlacionado o tempo todo. Então você vai ter dificuldade de estabelecer uma definição teórica melhor para aquele fator, porque mesmo que você ache tarefas de alta carga fatorial,
eles sempre vão estar correlacionados, então você não vai saber exatamente o quanto ali, você pode saber o nível da correlação, mas as coisas se perdem. E quando você mantém a independência dos fatores, você consegue entender que aquelas tarefas estão sendo carregadas ainda em diferentes habilidades mentais, porém, você consegue saber o quanto que elas estão carregadas em cada habilidade mental. E isso pode te ajudar a entender melhor o que é essa habilidade mental, porque você não tem mais essa ideia dela estar correlacionada com outras, entendeu? No fundo, é a mesma coisa, porque o seu dado é o mesmo. É só a maneira que você vai interpretar ele. E o Thurstone acha, teoricamente, melhor você interpretar por fatores independentes, pela explicação da parte constitutiva do construto. Então, essa é a ideia. Próxima pergunta. O que é uma rotação ortogonal e oblíqua de fatores? Agora eu quero ver. Quero ver quem manda essa. Ainda tá valendo o bicho de chocolate branco com óleo. Ó, anotou. Ângulos de 90 graus entre os vetores mantém os fatores dependentes. Rotação oblíqua não precisa manter a angulação original, pois os fatores são correlacionados. Tem mais espaço para trabalhar, é possível achar centroide com carga de fatores maior. Exatamente. Cara, eu vou sair daqui devendo a lojas americanas inteiras para Daniele. Ah, mas boa. É exatamente isso. Uma rotação ortogonal é quando os fatores são independentes e quando você rotaciona, você vai preservar a independência dos fatores. A oblíqua, você vai abrir mão da independência dos fatores, só que você vai achar ajustes melhores, né? Você pode usar o método centroide, mas se você usasse, por exemplo, dos mínimos quadrados ponderados, né, você conseguiria, mais preciso, eu acho, né, você conseguiria achar ajustes muito bons. Então, ou seja, cargas fatoriais maiores, mas eles vão ser dependentes, né? Agora a última. Ó, essa aqui é um exercício. Vocês têm essa tabela, e eu quero que vocês me digam, nessa tabela, quantos fatores significativos eu consigo extrair usando o método do Tucker. Tá? Eu vou dar uma cola, eu vou dizer, vocês só precisam saber só precisam olhar para essas duas colunas. Me digam, quantos fatores significativos eu consigo extrair? Hum. Vocês sabem que não é mais de 5, né? Porque só vai até 5 aqui, mas é pelo menos 5. Quantos são? Ou eu consegui extrair algum fator também? Se eu é mais de 0? Tá? O que vocês acham? E alguém tem uma ideia? Amanda, você que não conhecia muito que não conhecia essa técnica, agora você consegue fazer essa extração de número de fatores? Ninguém? Bom, eu vou fazer a extração então. É assim. Ô, Guilherme, então, espera aí que eu... Foi. Não, é porque eu estava ali em outro lugar, outro ambiente. Aí vim aqui para poder falar. Mas estava te escutando, mas estava ali fazendo as coisas de casa. Tá, então me ajuda, porque eu não conheço e eu escutei, mas eu escutei picado. Uhum. Tá, Ah, vai. a ideia então é que a gente tem dois coeficientes. Eu tenho um coeficiente limítrofe, que é esse n-1 sobre n, Tá. e eu tenho o φ, que cada vez que eu extraio um fator, o meu φ vai aumentando. E a ideia é de que quando o meu φ Eu comparo. ultrapassar, eu paro de extrair. Né? Tá, então são 4. São 4. Então, porque aqui ele ultrapassou, né? Então eu extraí 4 fatores. Uhum. Porém, a regra é de que o último fator que você extraiu é considerado um fator não significativo. Tá, eu escutei isso aí, não, então é 3, né? Então, Tá. 3. Então você extrai 3 fatores. Esse é o método Tá. dele. Sabe que aquele gráfico que tu mostrou antes parecia o do scriptplot, né? Que é quando a gente usa Esse aqui, ó. aquele que vai baixando. Esse aqui, né? É. Parece, né? Parece, É a ideia, porque quanto mais Eu até fatores eu fiquei vou pensando. extraindo. É o que eu ia comentar, quanto mais fatores você vai extraindo, você vai aumentando a quantidade de variância aleatória no seu resíduo. Então você vai diminuindo a quantidade de padronização que ela tem. Então você vai diminuindo o desvio padrão, porque os dados vão ficando mais aleatórios ali. Uhum. E você não tem uma variação padronizada, conformizada ali.
Quanto mais você vai tirando, o seu resíduo vai ficando mais aleatórios, e aí por isso vai diminuindo o desvio padrão aqui. Uhum. Eu fiquei me perguntando se o script plot é a mesma coisa, mas não, né? Porque é o abaixo de 1, é o quanto que explica, né? É, variação explicada, né? É, mas mas deve ter a fundamentação assim, deve ser parecida com a do. Devem ter se fundamentado nos estudos do Thurston, né? Ah, sim. Faz muito. É, que é o que o pai, né? Vai. O pai da análise fatorial é. Mas muito legal, muito Bom, bom. Parabéns. show. Parabéns, eu aprendi um monte e tenho que. Eu fiquei pensando, depois eu tenho que olhar de novo com calma, escutar com calma para aprender direito. Porque Assim, mas eu tenho uma parte que eu dei uma acelerada, porque eu vi que a gente tá eu ficando sem vi tempo. no finalzinho, né? Eu vi que estava falando das, Os dos, fatores dos independentes. fatores da inteligência, né? Isso. Eu vi. Não, essa parte eu não vi. Só o do meio ali que eu me. Enquanto eu estava no saindo do jiu-jitsu e chegando em casa, que daí eu não consigo ver. Amanda é multitarefas, né? Bom, Mas muito Gabriel, bom, muito bom. pode parar de gravar, eu acho já, né? Acho que finalizamos hoje. E show.